Hoje é a Santa Convocação do dia de Pentecostes. Olhando para a história, neste mesmo dia, 2000 anos atrás, os discípulos, e várias pessoas que se reuniram em Jerusalém, testemunharam um evento verdadeiramente extraordinário. Naquele dia, o povo de Nazaré, na Galileia, falou em vários idiomas de diferentes nações, e numerosas pessoas, de mais de 15 nações diferentes, testemunharam o incrível momento em que puderam ouvir a grande obra do Evangelho de Deus, sendo transmitida a eles em seus próprios idiomas nativos. 2000 anos atrás, neste dia de Pentecostes, Deus abriu o caminho para seu povo testificar, com convicção sobre Jesus Cristo, que veio a esta terra em carne. Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus juntos com o sermão intitulado Os Obreiros da Nova Aliança do Espírito e da Noiva. Irmãos e irmãs, como chamamos uma garrafa que não contém nada? Nós chamamos de garrafa vazia. Agora, se essa garrafa contém água, como a chamamos? Ela se torna uma garrafa de água. E se essa garrafa contém uma flor, como a chamamos? Ela se torna um vaso de flores. Por favor, reflitam sobre isso por um momento. Agora, vamos mudar o nosso exemplo de garrafas para tigelas. Como chamamos uma tigela que não contém nada? É uma tigela vazia. Porém, e se contiver arroz, é uma tigela de arroz. E se contiver água? Ou sopa? Ou acompanhamentos? Irmãos e irmãs, conforme pensamos sobre a maneira como chamamos essas coisas em nossa vida diária, o que está contido dentro de nós também não determina quem somos. Dependendo do que contemos dentro de nós, ocorrerá uma mudança e transformação. Podemos parecer o mesmo por fora, mas dependendo do que está contido dentro de nós, nos transformamos em pessoas completamente diferentes. Se olharmos para trás, 2000 anos na história da era apostólica, o que foi dado aos apóstolos neste dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo os encheu, em que os apóstolos foram transformados? Eles se tornaram obreiros da nova aliança e filhos de Deus. A obra de se tornarem os perfeitos filhos de Deus não ocorreu por meio deste dia? Uma garrafa vazia se torna uma garrafa de água quando cheia de água, e um vaso de flores quando cheia de flores. Da mesma forma, uma tigela vazia pode se tornar uma tigela de arroz, uma tigela de água ou uma tigela de sopa, dependendo do que ela contém. Da mesma forma, quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós, que éramos vazios, somos transformados em pessoas do Espírito Santo. Em especial, o que acontecerá se tivermos o Espírito e a noiva em nós? Não seremos transformados em filhos do reino dos céus, e obreiros da nova aliança que mais agradam a Deus? Hoje, devemos ser completamente transformados, pelo Espírito Santo que Deus nos concedeu no dia de Pentecostes. Por meio disso, a obra de renascer deve ocorrer. Até ontem, talvez não tenhamos pregado o Evangelho em voz alta, embora o tivéssemos recebido. Esse foi o caso dos apóstolos. Porém, depois de receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos se tornaram pessoas completamente diferentes. Eles, sem medo e sem hesitação, testemunharam o fato de que Jesus é o Cristo. Eles foram completamente transformados. Vamos examinar essa cena juntos por meio da Bíblia. Vamos ver o livro dos Atos capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, eles estavam todos juntos em um só lugar. Quando lemos o capítulo 1,
podemos ver a cena em que eles oraram diligentemente. Vejamos o capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos ora. Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: o que as 120 pessoas fizeram durante os 10 dias, desde a ascensão de Jesus do Monte das Oliveiras, até o dia de Pentecostes? Capítulo 1, versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Depois da ascensão de Jesus, eles se dedicaram fervorosamente à oração por 10 dias, e finalmente, como está escrito no capítulo 2, versículo 1, o dia de Pentecostes chegou. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Do que eles estavam cheios? Do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De acordo com os registros do livro dos Atos capítulo 2, o dom do Espírito Santo foi concedido no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre cada pessoa, e desde então, eles pregaram o Evangelho de Deus, proclamando: Jesus é o Messias, Ele é o Deus Todo-Poderoso que veio do céu. Creia em Jesus e seja salvo, e receba a remissão dos pecados. Dessa forma, eles começaram a pregar depois de receber o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes. Até então, depois da crucificação de Jesus, os discípulos se reuniam secretamente, trancando todas as portas do lugar onde se reuniam. Eles estavam cheios de medo. Porém, uma mudança notável e drástica ocorreu, depois do dia de Pentecostes. Antes desse dia, eles estavam com muito medo de serem publicamente referidos como aqueles que creem em Jesus. Por outro lado, depois do dia de Pentecostes, eles mostraram uma coragem extraordinária e proclamaram o Evangelho com ousadia. Dessa forma, o dia de Pentecostes se tornou um ponto de virada para a igreja primitiva. Até então, os discípulos não possuíam essa bravura. Eles estavam apreensivos. Depois do dia em que Jesus foi crucificado e morreu na cruz, o que todos os seus discípulos fizeram mesmo, depois da sua ressurreição? Eles trancaram as portas por medo. Não está registrado na Bíblia que Jesus veio de repente e ficou entre eles? O 50º dia depois do dia da ressurreição é o dia de Pentecostes. Em menos de 2 meses, eles se transformaram em pessoas completamente diferentes. Assim como uma garrafa vazia se torna uma garrafa de água, quando cheia de água, ou um vaso de flores, quando cheia de flores, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles mudaram radicalmente, ficando muito corajosos. Jesus é o nosso Messias e o nosso Salvador. Ele é o Cristo. Eles não hesitaram, temeram ou desprezaram testemunhar e proclamar Jesus. Eles testemunharam a todas as pessoas que eles eram aqueles que acreditavam em Jesus como o Cristo. Eles se gloriavam de Cristo de forma diligente e fervorosa. Todos os seus esforços estão registrados em várias cenas, ao longo do livro dos Atos. Como resultado, ocorreu um milagre surpreendente. 3.000 e até 5.000 pessoas aceitaram e creram em Jesus, em apenas um dia. Vamos examinar juntos como eles mudaram ao receber o Espírito Santo, indo para Atos capítulo 2, versículo 5.
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? O que eles queriam dizer é que as pessoas de uma região, como a Galileia, nunca seriam capazes de falar com fluência 15 ou mais idiomas estrangeiros. Porém, ao receber o Espírito Santo de Deus, esses pescadores não permaneceram mais como apenas pescadores, seu status mudou. Eles se tornaram os filhos de Deus, os obreiros da nova aliança, os filhos da nova aliança, e as testemunhas de Jesus Cristo. O nome deles não estava mais associado a ser uma garrafa vazia, ou uma garrafa de água. Ao contrário, eles se transformaram em um vaso esplêndido contendo as flores radiantes do Espírito Santo. Como resultado, a surpreendente obra do Evangelho de Deus ganhou vida. Vamos continuar com as palavras no versículo 30. Pedro se levantou primeiro e ergueu a voz, para se dirigir à multidão. Versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Até aquele momento, eles estavam se escondendo no quarto por medo, mas 50 dias depois da ressurreição, essa surpreendente transformação aconteceu. Eles enfatizaram com coragem e confiança para a multidão que se reuniu em Jerusalém: Jesus é o Cristo. Vamos para o versículo 37. Vejamos o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Apenas 50 dias antes, ou seja, cerca de 2 meses antes, eles estavam muito assustados, pensando: se eu ousar mencionar o nome de Jesus, eu não serei atacado ou ridicularizado pelos judeus ao meu redor. Entretanto, o que eles passaram a dizer com coragem: Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Além disso, o que eles pregaram em Atos capítulo 4? Eles testificaram com coragem: a salvação é encontrada somente em Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Antes, eles eram como vasos vazios. Porém, Deus os encheu com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo produz essa obra poderosa. Na época do Pai, o Espírito Santo, chamado Jeová, foi derramado em uma garrafa vazia, e na época do Filho, o Espírito Santo, chamado Jesus, foi concedido. Hoje, na época do Espírito Santo, o novo nome, Cristo Ansanron, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, tem derramado abundantemente o Espírito Santo sobre os filhos celestiais. Portanto, agora temos uma missão. Na época do Pai, os profetas proclamaram o nome de Jeová. Na época do Filho, eles pregaram o nome de Jesus Cristo. Então, na época do Espírito Santo, devemos pregar o novo nome de Cristo Ansanron, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém em Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo que recebemos neste dia de Pentecostes foi concedido por Deus, para cumprir exatamente esse papel. 2000 anos atrás, quando olhamos para os eventos que ocorreram na Judeia, os discípulos de Jesus tinham muito medo dos judeus, e até temiam revelar o nome de Jesus. Até mesmo Pedro, que tinha uma fé forte, negou Jesus quando confrontado por uma serva. Você também não é galileu? Eu vi que você estava com Jesus. Pedro respondeu: do que você está falando? Eu não o conheço de jeito nenhum. Quantas vezes ele o negou? Ele negou Jesus 3 vezes.
Se alguém afirmasse, eu conheço Jesus, eu sou próximo de Jesus, ou eu tenho uma relação forte com Jesus, seria tratado como uma pessoa terrível na sociedade judaica. Por isso os discípulos estavam extremamente amedrontados. Porém, a partir desse momento, eles foram capazes de revelar sua crença em Jesus com coragem e confiança diante de muitas pessoas. Assim que fizeram isso, quantas pessoas foram batizadas em apenas um dia? Vejamos o versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia. Quantos eram? De quase 3.000 pessoas. Daquele momento em diante, todos os atos dos apóstolos foram capacitados pelo Espírito Santo da chuva temporã, no dia de Pentecostes. Vamos continuar com o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos, por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que o Senhor fez? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Assim, 120 pessoas receberam o Espírito Santo da chuva temporã, no dia de Pentecostes. Naquele mesmo dia, 3.000 pessoas se arrependeram e receberam a salvação, e após esse incrível evento, todos os dias, numerosas pessoas chegavam ao arrependimento, sendo batizadas, e voltavam para a santa graça de Deus. Essa história surpreendente foi escrita continuamente. De uma perspectiva humana, parecia que se eles pregassem sobre Jesus que foi crucificado, as pessoas os rejeitariam, dizendo, vocês também creem nessa estranha religião. Porém, inesperadamente, cerca de 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas. Vamos para o livro dos Atos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, o que aconteceu? Multiplicando-se o número dos discípulos, já que Deus os abençoava todos os dias, o número certamente aumentaria. Vamos para o versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes. O que eles faziam? Obedeciam à fé. Até mesmo um grande número de sacerdotes, que ninguém poderia imaginar, se tornaram obedientes à fé, e se submeteram à verdade. Esses eventos extraordinários e incríveis começaram a acontecer. Como o Evangelho começou a se espalhar explosivamente em tão pouco tempo, a religião estabelecida da época, o judaísmo, ficou muito tensa. Eles pensaram, se isso continuar, todos vão correr para crer em Jesus. Não podemos deixar isso acontecer, e assim, eles começaram a impor restrições à pregação dos apóstolos. Vamos ver o capítulo 4, versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Como os apóstolos proclamaram, arrependei-vos, recebam o batismo e a remissão de pecados no nome de Jesus Cristo, muitas pessoas se juntaram, para receber a salvação. Isso causou uma grande sensação de crise entre a comunidade judaica. Assim, eles os advertiram e os ameaçaram para impedir que isso se espalhasse, ainda mais entre o povo. Eles fizeram o máximo para impedir a propagação do Evangelho. Ameacemo-los para não mais falarem, neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Anteriormente, depois de testemunhar Jesus sendo preso, eles disseram, eu não conheço Jesus. Porém, seus lábios que antes o negavam,
agora testificam sobre ele com uma fé corajosa. Irmãos e irmãs, precisamos ser corajosos. Nós ganhamos coragem através do Espírito Santo. Quem é o Salvador nesta época do Espírito Santo? Todos nós devemos testificar com coragem sobre o novo nome, Cristo Ansanron, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém. Por esse motivo, de acordo com os Salmos, o que devemos fazer para expressar nossa fé em Deus? Seja aquele que se glorie de Deus. Nosso coração estava vazio anteriormente, mas Deus o enche com o Espírito Santo, para que possamos nos gloriar sobre ele com orgulho. Isso é o que Deus está fazendo. Na época do Pai, aqueles que eram movidos pelo Espírito Santo se gloriavam de Deus Jeová. Na época do Filho, aqueles que eram movidos pelo Espírito Santo se gloriavam de Jesus Cristo. Então, e na época do Espírito Santo? Nesta época, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo devem se gloriar do Pai Celestial Cristo Ansanron e da Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são o Espírito e a noiva. Dependendo do que está na garrafa, os fenômenos e nomes diferem. Não somos os filhos de Deus que herdarão o reino dos céus? Deus declarou que nos selou como seus filhos. Se aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus hoje não o usam, mas apenas o guardam para si, não cumprirão seu propósito. Devemos usar ativamente o Espírito Santo. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo e imediatamente o usou, não ocorreu um evento fenomenal no qual 3.000 almas se arrependeram e foram salvas? Vamos continuar olhando juntos para Salmos capítulo 20, que nos ensina a nos gloriar em nosso Deus. Vamos ver o livro de Salmos capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos. Em outras palavras, nos vangloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. As pessoas se gabam de suas carruagens, cavalos, riquezas ou de suas conquistas acadêmicas. Neste mundo, há várias coisas das quais as pessoas se gabam. Alguns se gabam de seus filhos, outros de seus cônjuges e outros de várias outras conquistas. Porém, para aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, é inevitável que eles se gloriem de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos para Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34. Vejamos o versículo 2. O que eu farei? Gloriar-se-á. Em outras palavras, se gloriar no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ainda que não percebamos, há incontáveis almas com problemas neste mundo. Deus projetou o sistema de salvação para que as almas aflitas se arrependam e voltem a Ele ao ouvir o nome do Deus que nos gloriamos e proclamamos com orgulho. Naquela época, os discípulos e os santos da igreja primitiva sempre mantinham a porta trancada, depois de Jesus ser crucificado. Porque eles tinham medo dos soldados romanos e dos judeus. Eles estavam completamente isolados do mundo exterior, sendo muito cuidadosos e se preservando. Porém, eles testemunharam Jesus Cristo ressuscitando dos mortos no terceiro dia, e então ascendendo do Monte das Oliveiras após 40 dias. Então, no 50º dia, no dia de Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo da chuva temporã sobre os santos que estavam reunidos no cenáculo de Marcos. Então, os santos foram transformados. Não viveremos mais escondidos. A lâmpada da verdade não deve ficar escondida debaixo da cama, mas ser revelada para que todas as pessoas possam vê-la.
Dessa forma, começando por Pedro, todos os apóstolos e todos os santos da igreja primitiva nunca pararam de ensinar e proclamar as boas novas de que Jesus é o Messias. Eles não hesitaram em se gloriar de Deus na época do Filho. Portanto, nós que estamos vivendo na época do Espírito Santo, devemos nos gloriar dos salvadores desta época, Cristo Ansanron e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, mais fervorosamente do que os santos da igreja primitiva. Isso porque o poder do Espírito Santo na época do Espírito Santo é 7 vezes mais poderoso do que na época da igreja primitiva. Já que Deus prometeu nos dar o Espírito Santo que é 7 vezes mais forte, devemos brilhar a luz da verdade que é 7 vezes mais forte do que a dos santos da igreja primitiva. Vamos ver o capítulo 34, versículo 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Isso é o que devemos fazer agora. Vamos voltar ao livro de Jeremias capítulo 9. Não devemos mais manter nossas lâmpadas escondidas em nossas casas, mas deixá-las brilhar para que todas as pessoas vejam. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Vejamos o versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui, Deus nos diz para nos gloriarmos da nossa sabedoria? Ele diz aos fortes para se gloriarem de sua força, ou aos ricos para se gloriarem de suas riquezas? Deus disse: aquele que se gloria, glorie-se nisso. Hoje, todos os membros da família de Sião encheram a sua garrafa vazia com o Espírito Santo. Então, de quem devemos nos gloriar? Vamos nos gloriar de Deus. Fazendo isso, as numerosas almas atormentadas em todo o mundo podem ser revividas, e podemos trazer alegria, esperança e um futuro brilhante para elas. Essa é a maneira pela qual podemos fazer com que todas as pessoas que estão vivendo em tempos difíceis e sombrios venham a Cristo Ansanron e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que vieram a esta terra como a verdadeira luz. É somente assim que podemos todos juntos receber a bênção da salvação e voltar ao eterno lar celestial. Pedindo a todos os membros da família de Sião que os guiem nessa jornada, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.